Vamos ler a partir do 33. O que você vai ver aqui é que cada tribo que estava incumbida para tirar o inimigo, eles fizeram os inimigos tributários deles. Você vai trabalhar para mim. O que você vai... O fez tributário, você vai trabalhar para mim, mas fica aqui. Isso foi uma coisa muito séria com Israel. Vamos começar lá em Azer, 31. Tampouco Azer expeliu os moradores de Aco, e nem os moradores de Sidom, nem Alab, nem Aquizib, nem Elba, nem Afeca, nem Reobe. Porém, os ezeritas habitaram no meio dos cananeus. Azerita é os de Azer. Habitou no meio dos cananeus, tá? Que habitavam na terra, porquanto os não expeliram. Tampouco Naftali expeliu os moradores de Bet-Semes, nem os moradores de Bet-Anate, mas habitou no meio dos cananeus que habitavam na terra. Porém, lhes foram tributários os moradores de Bet-Semes e os de Bet-Anate. E apartaram os amorreus aos filhos de Dan, até as montanhas, porém, nem os deixavam descer ao vale. Também os amorreus quiseram habitar nas montanhas de Eres, em Aijalon, em Saalabim, porém prevaleceu a mão da casa de José e ficaram tributários. E foi o termo dos amorreus desde a subida de Acrabim e desde a penha e dali para cima. Israel, a Bíblia diz assim, que Deus permitiu que uma parte desses inimigos ficasse junto dessas tribos para ver como que iria se comportar depois que Josué morresse. O que eles fizeram? Em vez de colocar todos para fora e limpar a terra, e o arrebatamento se dá, eles pegaram e disseram, não, vamos fazer eles escravos da gente, vão ser tributários, vão trabalhar para nós. É nosso inimigo, então trabalha para nós. E deixaram na terra. Depois da morte de Josué. Estamos lendo depois da morte de Josué. E agora você vê o que o anjo do Senhor falou. Quando eu estou falando isso, eu quero que você saiba que quando Deus tirou o irmão Brana, o inimigo ficou. Para ver como o povo da mensagem iria se comportar depois da partida do irmão Brana. O 2. E subiu o anjo do Senhor de Gilgal a Boquim e disse, do Egito vos fiz subir e vos trouxe a terra que a vossos pais tinha jurado. E disse, nunca invalidarei o meu concerto convosco. E quanto a vós, não fareis concerto com os moradores desta terra. Antes derrubareis os seus altares, mas vós não obedecestes à minha voz, porque fizestes isso. Pelo que também eu disse, não os expelirei de diante de vós. Antes estarão as vossas costas e os seus deuses e vos serão por laço, tá? Esses deuses que vocês estão deixando aí, os pagãos, vai ser um laço para vocês. E sucedeu que, falando o anjo do Senhor estas palavras a todos os filhos de Israel, o povo levantou sua voz e chorou. Pelo que chamaram aquele lugar Boquim, e sacrificaram ali ao Senhor. Havendo Josué despedido o povo, foram-se os filhos de Israel, a cada um a sua herdade, para possuir a terra. E serviu o povo do Senhor todos os dias de Josué,
todos os dias dos anciãos, que prolongaram os seus dias depois de Josué, e viram toda aquela grande obra do Senhor, a qual ele fizera a Israel. Faleceu, porém, Josué, filho de Nun, servo do Senhor, na idade de 110 anos. E sepultaram no termo da sua herdade em Timnat-Heres, no monte de Efraim, para o norte do monte de Gaás. E foi também congregada toda aquela geração a seus pais. Outras gerações após ele se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que fizera Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que parecia mal aos olhos do Senhor, e serviram aos Baalins, e deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles, e encurvaram-se a eles, e provocaram o Senhor a ira. Porquanto deixaram o Senhor e serviram a Baal Astarote, pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e os deu na mão dos roubadores, e os roubaram, e os entregou nas mãos dos seus inimigos ao redor, e não puderam mais estar em pé diante dos seus inimigos. Porque onde quer que saíam, a mão do Senhor era contra eles, para mal, como o Senhor tinha dito, e como o Senhor tinha dito, como o Senhor lhe tinha jurado, e estavam em grande aperto. Levantou o Senhor juízes que os livraram da mão dos que roubaram. Vamos ler um pouquinho do 3 agora. Estas, pois, são as nações que o Senhor deixou ficar para pôr elas, olha aqui, ao propósito de Deus. Estas, pois, são as gerações que o Senhor deixou ficar para por elas provar a Israel, a saber, todos os que não sabiam de todas as guerras de Canaã. Isto tão somente para que as gerações dos filhos de Israel delas soubessem, para lhes ensinar a guerra, pelo menos as gerações que dantes não sabiam disso. E aí ele vai enumerar, vamos parar aqui. Senhor Deus, isso para mim foi algo que abriu na minha alma de uma maneira estrondosa, até que nós cheguemos ali, Pai, no profeta Samuel, para ver que Israel, depois de estar vivendo um grande tempo, eles pediram um rei. E eles não tinham uma ideia. E Samuel era a pessoa pela qual o Deus do céu reinava sobre eles. E Samuel disse para eles: eu pedi dinheiro para vocês, eu pedi bois do rebanho de vocês, eu os fiz escravos. Eles disseram: não, Samuel, você nunca fez isto, mas não te queremos mais. Queremos um rei como as outras nações. Eles receberam o que lhes pediram, nós recebemos o que nós pedimos. Pai, nós pedimos que o Senhor nos ajude, no nome do Senhor Jesus. Amém. Então a gente vai ter aqui, pode sentar, os pensamentos, o que o Espírito trouxe na mensagem O Rei Rejeitado. O Rei Rejeitado fala dos dias de Samuel, que rejeitaram Samuel. O Rei Rejeitado era Cristo, foi Cristo e é Cristo hoje. E o Rei Rejeitado em nosso tempo. Então, eu creio que o assunto é longo e tem muita escritura para ser lida. Nós abrimos aqui, mas o Rei Rejeitado aqui foi Samuel, ministério dele. O Rei Rejeitado, que foi uma sombra, Cristo. E o Rei Rejeitado hoje é exatamente Cristo rejeitado.
Agora, façamos a seguinte pergunta. Rejeitado da onde, gente? Vocês acham que todo o sistema religioso organizado, eles podem rejeitar Jesus? Você não pode rejeitar uma coisa que Deus não te deu. Deus não te deu. Você não tem isso. Você só rejeita aquilo que você tem. Não quero mais isso, põe de lado. Descarta aquele objeto. Então, se tem um rei rejeitado, tem que estar em nosso meio. Esse rei rejeitado tem que estar em nosso meio. E quem rejeitou este rei é o povo a quem o rei eles receberam, depois eles abandonaram. Por isso que nós lemos aqui, que Deus deixou aqueles inimigos para prová-los depois da morte de Josué. Deus deixou entre os pentecostais, tá, a mensagem. Mas agora, de onde veio a rejeição em nossos dias? Lógico que sabemos que a mensagem do irmão Branham foi totalmente rejeitada no final do seu ministério, completamente rejeitada. Aquilo foi em 63. Nós estamos vivendo, já margeando de 63 para 2020, 57 anos praticamente. Tá? Quem está rejeitando hoje? A rejeição não é sumária, gente. A rejeição sumária é dizer assim, eu não quero essa garrafa e joga no lixo. Essa é uma rejeição sumária. Mas a rejeição é não tolerar a simplicidade da mensagem e a maneira que a fé opera em nosso meio. E como que isso começou a ser ventilado no meio do povo? Foi através de uma coisa chamada modernidade. Modernidade. Tá? Que a maneira antiga de se pregar o evangelho está obsoleta. Até chegar a dizer que aquilo que o irmão Branham ensinou nos anos 50, 60 é mudado porque não se ajusta com a nossa era. Então, se a mensagem do irmão Branham não se ajusta ao nosso tempo, à nossa era moderna, então o que o Senhor Jesus Cristo ensinou, o que Paulo ensinou, não se ajusta também. Para você rejeitar a mensagem do irmão Branham, parte dela, ou pequenos ensinamentos, você tem que rejeitar o que Paulo ensinou. E, consequentemente, o que Jesus ensinou e que toda a Bíblia ensina. Agora, ficar com a mensagem da maneira... Vamos parar aqui, este assunto. Quando o anjo Gabriel veio a Maria para trazer aquela mensagem, e ela diz, que saudação é esta que eu estou ouvindo? Que saudação é? Salve-a, agraciada, o Senhor é contigo. Eis que conceberá e dará à luz um filho. Quer dizer, não foge completamente de qualquer ensinamento da Bíblia. Mas como que pode eu ter um filho? Isso é uma coisa que eu não posso conceber, porque eu não tenho ainda nem sequer casada. Eu sou noiva de um senhor aí, um homem de respeito. O anjo completou a mensagem. O Senhor fará sombra sobre ti. O que vai estar no seu ventre é do Espírito Santo. Ele será Emanuel. Ele será Deus conosco. Ele será o Salvador do mundo. Lógico, para ela entender esta mensagem, o teor dela não tinha como explicar. Cientificamente, não tinha como explicar.
Não tinha sequer um médico, não tinha sequer uma pessoa à altura, um cientista, para explicar isso. Não se explica. Como não pode se explicar o fogo que não consumia a sarça no Monte Horebe? E como não se explicava também como que um homem fala e começa a juntar átomos e formar gafanhotos de tormentar uma nação inteira? Como que um homem fala e cada molécula de água do Egito transforma-se em sangue? Como que se explica? Deus não quer explicação disso. Deus quer que você creia que Ele é capaz. Como receber o Espírito Santo? Aqui está a palavra, aqui está a promessa. Receba a palavra e a promessa, e você verá, e você saberá quando você tiver o Espírito Santo. Pode estar certo disto. Porque conjecturar, e vocês sabem o significado da palavra conjectura, né? Que tem o Espírito Santo, é um risco. Isso não se conjectura, gente. Ou temos ou não temos. E se ele foi nos dado, é para abrir a palavra, revelar os mistérios e te dar graça para suportar as afrontas e o desafio desta hora. Como eu vi uma entrevista com uma moça que está no Canadá, ela disse: vim no Canadá, todo mundo quer mudar para o Canadá, porque o Canadá é um país maravilhoso, o Canadá tem uma economia muito boa, e foi falando as vantagens do Canadá. Ela falou assim: então vocês vêm para cá. Ela falou assim, igual a mulher que quer ter um filho, que maravilhoso esse bebê, olha que criança maravilhosa, você não sabe quanto ele chora. Você não sabe os problemas que dá um recém-nascido. Você não tem ideia, você já foi mãe, sabe, tá? Mas para quem nunca teve um filho, é maravilhoso. Não estão com isso anulando a maternidade, não. Porque a mulher que é mulher, genuinamente mulher, esposa, ela ama a maternidade. Ela ama ser mãe. Agora, vem se a pergunta, e levantar uma família para o Senhor é fácil? É em casa, com a barriga para cima, dormindo? É ganhando muito dinheiro que se levanta uma família para o Senhor? Se levanta uma família para o Senhor, é com um par de joelhos no chão. Se levanta uma família para o Senhor, é com esse livro sagrado na mão. Se levanta uma família para o Senhor, é ensinando os seus filhos a importância de frequentar uma igreja, de servir uma igreja e ter um ministério que fala, Jesus está naquele ministério. Chamar o homem de seu pastor e sustentar aquela igreja, sustentar aquele trabalho, sabendo que Deus está ali. Quando chega uma certa idade, a idade mais terrível, quando o seu filho vai passando os 11 anos, que vai saindo, vai entrando no curso médio na escola. E o diabo tem tantos amigos para arrumar para eles. Tem tantos argumentos. E você sabe uma coisa? Deixa eu dizer uma coisa para vocês e guarde isso. Uma pessoa que está desviada, ela não sai da igreja imediatamente, ela fica por alguns tempos. Que ela não se encoraja a declarar que ela não quer mais adorar a Deus, não quer mais servir a Deus. Ela fica mesclando, um dia vem, outro dia não, bababá. Ela é morna, né? Morna. Ela não incendeia, mas também não fica lá embaixo como um iceberg, uma montanha de gelo. Ela fica no meio termo, até que venha surgir uma oportunidade para ela sair fora. E quando isso surge, a Bíblia vai ter 1 ano, 2 anos para ela se manifestar que ela já está apostatada. E quando ela está nessa condição, a vida dela por trás, nos bastidores, é suja. Ela só diz assim,
Papai não sabe, a mãe não sabe, a igreja não sabe, meu pastor não sabe, ninguém sabe o que eu estou fazendo. Se eu bebo socialmente, se eu tenho umas amizades que me agradam muito, mas vocês não sabem que eu tenho, eu saio particular. Você está arrumando uma gravidez indevida. Você está colocando Satanás no seu caminho. E ele vai te desencorajando, tá? E aí o seu intelecto começa a razoar as coisas de Deus. E a primeira coisa que Satanás chega para uma pessoa, que isso é experiência de ministério, que já chegaram para mim, pastor, eu vou embora da igreja porque eu não sou eleito. Oxe, eu não creio na minha eleição, eu não creio que sou eleito. Primeira coisa, ele desacredita da eleição dele. E quando ele desacredita da sua eleição, aí, como diz a história, ele chuta o pau da barraca. Ele cai na mão do diabo. Aí ele fica assim, eu sei que está errado, eu sei que não está certo. Mas tem uma coisa, um dia eu vou mudar. Eu quero me satisfazer, eu quero comer muito lixo, eu quero comer realmente muita comida que está mofada, cheia de fungo. Tá? Depois que eu sair pelas narinas, pelos ouvidos, pelos olhos, comer demais, vai me satisfazer. Aí eu volto lá na igreja, e a igreja faz uma oração por mim, o pastor faz, eu sento no banco da igreja, aí eu vou continuar o restante dos meus dias servindo o Senhor. É a maior mentira que o diabo já contou para você. Uma vez que você cai lá, você está trancafiado, tá? Por detrás das grades da quinta dimensão, e nunca mais você terá nem vontade de cantar um hino. Tem um moço aí que desviou, ele pregou alguns dias na mensagem, mas desviou mesmo. E ele faz postar direto do povo da mensagem. Esses dias eu vi ele ouvindo, tá numa viagem, ouvindo uma música. Sabe aquele rock que cai até o pó da parede? Esse é o prazer dele. Essa é a comida dele. É aquele rock and roll que ele estava ouvindo. E descaradamente, ele posta isso para dizer para a juventude, que ele é um jovem ainda, para a juventude da mensagem, está vendo? Tem o meu carro, tem as minhas viagens, ao meu som aqui, e vou sair por aí. Eu falei assim, como esse rapaz tem liberdade, viaja, e vai nos pontos turísticos da nação, até o país, e tem toda a liberdade. E por que eu não posso fazer isso também? Então, ele está pregando uma mensagem que Satanás pôs dentro dele para persuadir. E aquele que já está com a pontinha do pé para fora, sai correndo. Ele está desconstruindo aquilo que um dia ele construiu. Vamos ouvir agora aqui o Mombrana falando. Ele disse, e essa nunca foi a vontade de Deus, nunca foi a vontade de Deus, ou nunca será a vontade de Deus que um homem governe o outro. Estão ouvindo? Amém. Para onde iremos nós? Nunca foi, igreja que me escuta na internet aqui, João Henrique de Freitas, vocês pegam uma borracha boa, apaga esse nome, por favor. Esquece.
enquanto eu estiver neste lugar, eu quero que a igreja veja um ministério aqui, e não uma figura humana que está convencendo vocês alguma coisa. Tá? Nem quero que o meu nome seja citado. O respeito que eu tenho por esta igreja, como igreja do Senhor, é o mesmo respeito que ela tem por mim, e o respeito que eu tenho por vocês é aquele que eu tenho por Cristo. E o respeito que vocês devotam a mim é o que vocês têm por Cristo. Agora, a figura humana, esquece. Se você me procura no escritório para ouvir um homem falar, por favor, não me procure. Se você vai pedir um conselho para mim, e pensando que eu sou capaz de te favorecer, porque eu sou um grande amigo seu, você está enganado. Eu vou dar aquilo que você precisa. E às vezes isso vai ser doloroso. Tá? Aí então você está construindo uma igreja para pôr no arrebatamento. Tá? Levantando um grupo de pessoas que adoram o Espírito em verdade, que tem um devido comportamento cristão, que serve a Deus de coração, tá? Que quando adentra naquela porta, chega aqui, tem uma atmosfera que você sabe, o Senhor está neste lugar. Agora, se entrar na igreja, uma igreja fria, formal, e que não acontece nada por ali, e que tem um pregador que fala, oh, meus amados, vocês querem que eu faça o quê por vocês? O que? Vocês querem um jantar? A gente vai fazer aí uma festa? Não. O quê? Sabe, tecendo elogios para sustentar as pessoas com o quê? Com palavras afáveis e com laços humanos. Se traz uma igreja para Cristo no laço da palavra do Espírito. Então ele disse, essa nunca foi a vontade de Deus, nunca foi a vontade de Deus, ou nunca será a vontade de Deus, que um homem governe o outro. Longe de mim isto. Deus governa o homem. Deus é o nosso governante, o nosso rei. É um perigo muito, muito grande hoje, porque o homem parece ter essa mesma ideia. O homem hoje parece ter essa mesma ideia. Nunca parece poder entender que Deus ainda governa o homem, em vez do homem governar o homem. O que Samuel falou, minha gente? Samuel disse, escuta, vocês estão pedindo um rei, mas o rei de vocês está aqui. Vocês estão pedindo um juiz, o juiz está aqui. Vocês estão pedindo um sacerdote, o sacerdote está aqui. Vocês estão pedindo um profeta, ele está aqui. Porque ele era juiz, sacerdote e profeta. Com esses três ofícios, Deus reinava sobre todas as 12 tribos de Israel. E o povo disse, não, queremos ser governado por um homem. Queremos ser comandado por um homem. E eles insistiram. Que chegou uma hora que o Senhor disse, Samuel, não resista o povo, dê a eles o que eles estão pedindo. Então aquela nação saiu de um cativeiro de 400 anos, no tempo dos juízes, e tiveram o último sacerdote, que era Eli, que aponta para o movimento pentecostal, que os seus filhos eram ladrões, e ele também estava apostatado, porque não dominava mais os seus filhos, não tinha mais autoridade na igreja, até que Deus pegou uma mulher
estéril, chamado Ana, e aquela mulher suspirava, clamava por um filho. A sua concubina todo ano tinha um filho de Elcana, ela nunca. Mas Deus tinha separado aquele ventre para colocar uma semente lá para governar Israel. Deus trouxe o movimento pentecostal, o povo foi abençoado naqueles dias, mas Deus tinha separado para a sua igreja no ventre dela, para colocar uma semente, para que ele viesse governar a sua igreja. E quando Deus colocou esta semente, nasceu um homem para preencher os requisitos de Malaquias 4, para preencher os requisitos de Apocalipse 10:7, tá? Para manifestar a plena palavra, o ministério de Cristo na terra. Então, de uma família pobre, de uma família que não tinha sequer nome na América, Deus vai lá e levanta um homem e traz para esta igreja, para que ele governasse essa igreja através do seu profeta. E o povo pentecostal disse: não queremos este homem, queremos a nossa denominação. Você sabe o que aconteceu? Deus tirou o irmão Branham. Mas aquele ranço denominacional pentecostal ficou. E quando o povo recebeu a mensagem, devia jogar isto para fora, e receber a palavra, começaram a puxar para dentro isto. Isso veio ao longo do tempo. Nesses longos anos, o povo chegou à condição que está. E sabe qual é a condição do povo? Você lê o livro de Juízes, a Bíblia diz que o povo fazia o que eles queriam. Ninguém manda em ninguém aqui, faça o que eu quero. Eles faziam o que queriam. E veio tantas pessoas, e que era sacerdote, e que era profeta, e não era nada, mas Deus levantou Jefté, Deus levantou Gideão, Deus levantou Sansão, levantou Baraque, levantou a profetisa chamada Débora, e foi levantando homens para livrar Israel e aliviar o sofrimento de Israel. Israel levantava um pouquinho, ele levantava um pouquinho e caía de novo. E Deus levantava outro homem, como Otiniel foi o primeiro juiz de Israel, que casou com Áquisa, e Áquisa era filho do seu irmão Caleb, casou com a sobrinha, mas foi um homem poderoso, Otiniel. Mas as pessoas não tinham jeito. Sabe por quê? Porque eles deixaram que aqueles pagãos ficassem tributário deles. Eles deixaram os seus altares e ofereceram sacrifício aos seus deuses, para que eles trabalhassem para eles e fossem tributário deles. Todas as 12 tribos fizeram isto e nunca se levantaram. Deixa o diabo entrar numa igreja com a pequena doutrina errada e você vai ver aquela igreja se definhar. Foi o que aconteceu com Israel, que é uma sombra. Mas sabe o que acontece? E Deus lá na frente tinha um Samuel. Lá na frente de Deus tinha um rei. E que não veio com coisa fácil, veio com muita oração. Veio com renúncia. Veio de um ventre estéril. Veio de Ana. Ela trouxe o grande profeta Samuel, que era a boca de Deus em todos os seus dias. Depois que ele tinha envelhecido,
ele não teve a oportunidade, ou seja, ele não teve a felicidade de manter os filhos dele da maneira correta, e os filhos de Samuel se apostataram. Então o povo, em vez de olhar para Samuel, olharam para os filhos de Samuel. Está entendendo? Em vez de olhar para o ministério que Deus tinha levantado e que os filhos dele estavam andando em caminhos errados, doutrinariamente desviados, mas olharam para ele, olha, os seus filhos, você está velho e os seus filhos não andam nos seus caminhos. O que as pessoas fazem? Em vez de olhar para o ministério que Deus enviou, que abriu a palavra para nós, começa a olhar, ó, está vendo, aquele lá faz isso, aquele lá faz aquilo, aquele faz aquele outro, para que lado nós vamos correr agora? Corra para a palavra. Fique com esta verdade e Deus te honrará por isso. Então escolheram para si um homem chamado Saul, que era filho de Quis. Ele era um homem de reputação, um homem honrado, mas ele combinou direitinho com o povo. Tem pessoa que combina direitinho com aquela pessoa. Eu vou citar uma coisa aqui que vocês não sabem, mas eu sei, alto e bom som. Tivemos no Brasil um grande movimento chamado Encontros Regionais, interior de São Paulo e São Paulo. E cada encontro que você ia, lá no plenário dos pastores tinha uma cadeira vazia. De quem era essa cadeira? Quem que eles estavam honrando com aquela cadeira? Isso é vergonhoso. Essa cadeira aqui está sentado fulano de tal, que não vou citar o nome, porque ele se faz presente aqui. Tudo que ele ensina, nós vamos tomar. Lembra-se disso? Quem lembra disso? O gentil? Você lembra disso? Essa cadeira é de fulano de tal. Porque nós vamos tomar só o que ele ensina para nós aqui. E correu o Brasil, correu aí o estado de São Paulo. E vocês acham que isso ficou sem punição? Vocês acham que Deus gostou disso? De pôr um homem numa cadeira vazia para sustentar só o que ele ensinava? Se pelo menos ele dissesse essa cadeira vazia de William Branham que faleceu. Não, mas não era. Isto é sério. Eles não tinham a dimensão da gravidade das coisas que eles estavam fazendo, trazendo todo o povo ao redor de um homem. E Deus me deu graça, e te deu graça para se desvencilhar disto. Não estou fazendo um combate, eu estou mostrando para vocês aqui na Bíblia e na mensagem que Deus não suporta quando um homem, ele dirige o outro homem e manipula o outro homem e lidera o outro homem. Então Deus toma um homem para liderar o seu povo. Por isso que João Henrique é uma pessoa que não deve estar em cena, mas Cristo em cena nesta igreja. E você vai ver o que ele é capaz de fazer aqui. Eu não preparo um sermão bonito para entusiasmar vocês. Eu preparo um sermão para mexer na alma de vocês. Estou falando isso porque eu li, está anotado aqui, lá nos Estados Unidos, antes da queda americana. Antes da queda americana, quando era uma nação 100% cristã, no Congresso americano tinha uma cadeira vazia. E as decisões
que aquela cadeira trazia era da Bíblia. Eles diziam que tem uma cadeira vazia aqui, e quem senta nessa cadeira é o Senhor. Isso fazia na América. Até que a América se apostatou. Mas pode ler. Lê na história, tinha uma cadeira vazia, essa é a cadeira do Senhor lá na América. Igualzinho a gente no Brasil, né? E nós queremos hoje que as coisas fiquem niveladas e que Deus esteja contente com tudo que acontece aqui. Agora as pessoas aqui fazem o que bem entendem. Elas cresceram, criaram barbinha, já estão se barbeando, já saíram da adolescência, já estão na maturidade e falam, aqui quem manda sou eu, quem prega sou eu ensino o que eu quero, esse povo está na minha mão. Longe de qualquer homem que tenha o Espírito Santo ter essa ideia. Vou ler mais. Então, eu parei aqui, mas ele combinou direitinho com o povo, porque ele era de grande estatura, alto, nobre, do meu tamanho, assim, o que você acha? 1,65 m. Não cresci mais que isso, não. Mas ele combinou direitinho com o povo, porque era de grande estatura, alto, nobre, e a Escritura diz que sua cabeça e ombros ficavam acima de qualquer homem de Israel. E tinha aparência de rei, era vistoso de afeição, era um homem inteligente, extraordinário. Agora, esse é o tipo de homem que as pessoas gostam de escolher hoje. Eu podia ter 1,65 m, né? Como eu tenho. Mas eu podia ter uma oratória que me fizesse um Saul. Eu prefiro a oratória de Samuel. As pessoas não parecem estar satisfeitas com a maneira que Deus estabeleceu sua igreja para ser governada ou controlada pelo Espírito Santo. Querem algum homem, alguma denominação, certas pessoas para governarem a igreja. Isso elas não são capazes de se lançarem completamente na mão de Deus. Para ser espirituais, serem guiadas pelo Espírito Santo, elas querem alguém para desembainhar, ou seja, desempenhar religião para elas. Alguém que lhes diga exatamente como fazê-lo. Tudo que se trata disto. Agora, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eles esqueceram que o Senhor disse que todos serão ensinados por Deus. É que Deus vai me enviar um anjo para pregar aqui. Deus vai mandar um ofício dele para pregar. Tá? Agora escute isto. Primeiro, diz o irmão Branham, parágrafo 117, para que iremos nós. Primeiro tenha a verdade. Fundamentalmente correta. Jesus Cristo é o único caminho para vir. Não pelo aperto de mão, unir-se à igreja. Isto é bom, apertar as mãos e unir-se à igreja, certamente. Mas não é isto. Venha para o fundamento primeiro, edifique-se sobre ele, então depois que você o tiver recebido, aperte as mãos do pastor e una-se à igreja, correto? Depois que você tiver feito estas coisas. Mas primeiro comece certo, comece na direção certa, como Davi com sua funda.
primeiro ele teve que direcionar aquela pedra corretamente. Você tem que mirar, você tem que se concentrar. Se você quer acertar o centro do alvo, foque-o em Jesus Cristo, porque Ele é o caminho, a verdade, a luz, a fundação de tudo. Isto é para você. Primeiro, tenha a verdade fundamentada e depois você se estabeleça. Depois que você receber o Espírito Santo, você pode apertar a mão do ministro, dos seus irmãos e ter um grande companheirismo. Mas a primeira coisa é o fundamento, a palavra, receber o Espírito Santo. Depois disso, as outras coisas fazem parte da vida cristã. Agora, deixa eu dizer algo para vocês aqui antes que comece a ficar tarde, né? Eu vou tomar duas coisas aqui. Veja, nós lemos, relemos, batemos e rebatemos, e nós já ouvimos tantas mensagens, e boas, excelentes mensagens, sobre o caso dos filhos de Davi, que Davi procurou o mais nobre, o mais alto, o mais vistoso, o mais bonito para ser rei. Samuel rejeitou. O segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto. O sétimo. Aí perguntou: onde está o outro de Samuel? Os seus filhos acabaram, não tem mais ninguém? E Jessé não estava nem acreditando. Não, eu tenho um, mas ele não é de sair à guerra, ele não sabe manejar uma espada, ele não foi treinado em exército nenhum, tá? Como Saul foi treinado, como Faraó era treinado, como Moisés foi treinado, como Paulo foi treinado em toda a lei, treinado na doutrina, conhecia os fundamentos da lei e os cerimoniais no fundo, de cabo a rabo. Moisés conhecia. Deus disse: você é muito bom, muito inteligente, um grande cientista, mas eu não posso usar esta ciência sua. Eu não posso usar a sua capacidade, que você não aprendeu comigo. Você aprendeu com o Faraó, você aprendeu com alguma igreja, você aprendeu com algum mestre em teologia. Você tem que aprender, é comigo, é com o Espírito Santo. Então ele pega aquele homem e transporta fora, e ausentou-se dos hebreus de Gósen, e Deus trabalhou com ele 40 anos. Enquanto batia no coração de Moisés, queria voltar no Egito e ia tirar aquele povo, e que tinha uma profecia sobre ele, que ele era o libertador, e que a sua mãe tinha dito, que seu pai tinha dito, e ele desejava voltar lá, e os anos passaram, até que 40 anos se passaram, e aquilo apagou da mente de Davi. Moisés, obrigado. Aquilo apagou. Por quê? Porque Deus precisava trabalhar com ele. O Senhor queria um espaço com ele. Ele não tinha espaço, porque ele já tinha aquelas coisas antigas. Deus quer trabalhar comigo, com você, com muitos, mas ele precisa de um espaço. Você tem que estar vazio do ego, vazio de qualquer coisa religiosa, e deixar aquele espaço quando você fala: não, ou esta mensagem ou eu morro, ou esta mensagem ou eu morro, ou esta palavra eu estou morto, eu vou chutar o mundo para fora, e começa a se esvaziar, até que você se sente sozinho. Quando você se sente sozinho, completamente indefeso, surpreendentemente, você terá uma visita. Você terá uma visita, como Paulo teve no caminho para Damasco. Você terá uma visita,
como teve Ana no templo enquanto orava. Você terá uma visita como teve a Maria. Você terá uma visita exatamente como teve Isabel, quando Maria foi visitá-la e a criança no seu ventre saltou com a presença do Senhor. Eram 2 bebês, mas Deus estava naqueles ventres e fazendo aquelas crianças se agitarem com a presença dele. Como que uma criança vai se agitar? João estava morto no ventre de Isabel. João era 6 meses mais velho que Jesus. Então Jesus tinha 3 meses no ventre de Maria. Um embriãozinho. Sacudiu o profeta. Amém. Jesus foi um embrião lá no Rio Ohio. Mas no Monte Pôr do Sol, ele era maduro. Mas ele sacudiu 500 pessoas e 2.000 pessoas ao lado do rio. Ele vem sacudindo o eleito ao longo desses anos. O Senhor tem te sacudido. Tire o seu pé deste mundo velho. Tire o seu pé de arrazoamentos. Tome a Deus em sua palavra. Ah, que coisa! Quando Deus quer, faz uma criança pular. Que coisa nojenta. É uma pessoa superficial. Quer dizer o profeta, olha, eu prefiro andar com o inimigo o dia todo do que andar com um amigo falso. É fazer menos mal a mim o inimigo. Porque com o inimigo eu estou sempre vigiando. Esse camarada não é de confiança, estou de olho nele. E o amigo, você é amigo meu. Está entendendo? Aí está a verdade. Agora, percebam isto. Como Deus está procurando arrumar um espaço entre nós. Mas nós temos um problema. Nós temos uma mente aqui onde se estava a maior batalha jamais pelejada. E aqui onde nasce todo arrazoamento, aqui que você diz, isso não é possível, isso não é possível, isso não pode ser, não é desta maneira, não é assim, como que vai ser, como que Deus vai fazer? Nós queremos dar um jeitinho para Deus. Nós queremos mostrar para o Senhor aonde Ele deve começar. É por isso que as coisas não funcionam. Quando Deus quer colocar alguém à prova, você vai lá e põe a mãozinha, não, tadinho, olha, que ele está sofrendo tanto. Tire a sua mão de lá. Deus está gerando aquilo ali. Deus está gerando aquele filho. Ou você acha que uma gravidez é maravilhosa, e você canta, e você pula, e você está feliz, ou você tem náuseas, ou você tem contrações, tem dores, tem dificuldades. Gerar um filho, como Paulo falou, se gera um filho, é na aflição, é na dor. É ir atrás da ovelha na boca do lobo. É ir atrás da ovelha na boca do urso. É pegar uma funda com 5 pedras e dizer, aqui está a palavra, Senhor. Eu creio no Deus de Davi. Eu vou atrás desta ovelha. Eu vou acabar com Golias. Estou cansado. Está chovendo. Está frio. Não tem dinheiro. Vou a pé, mas vou! Essa história de Davi é muito pertinente. Mas sabe que às vezes você está diante desse quadro e não está percebendo? Você não vai querer que levante um filisteu, sabe? Com um dedo de 14 polegadas. Com uma espada que dá da altura desse teto aqui. Que lá foi um tipo, uma sombra. E que viu um Davizinho
branquinhos, olhinhos azuis, para enfrentá-lo. Eu vou ter que terminar. Eu vou seguir esse assunto. Mas Deus levou Israel para mostrar que Ele é Deus. Mas Deus não desceu ali. Deus mandou uma criança para mostrar o que Ele é capaz. Se Ele mandasse um exército bem equipado, que glória teria? Se Ele mandasse um camarada páreo, que fizesse páreo para Golias, o tamanho dele, com a habilidade que ele tinha na guerra, que glória teria naquilo? Deus quer manifestar a sua glória e nós colocamos as mãos e temos medo de Deus operar. Medo de Deus operar. Será que Ele é capaz? Será que Ele vai fazer mesmo? Oh meu Deus, que arrazoamento! Essa é a maior batalha jamais pelejada. Satanás, se ele pegar a sua mente, ele te detona. Ele acaba com você. Você nunca se levantará, porque está aqui. Ele trabalha com laços humanos, sentimentos humanos, ele trabalha com dinheiro, ele trabalha com fama, ele tem todas as suas armas, mas nós temos outra arma, a espada da palavra, para cortar o diabo. Aí, Israel chegou um tempo que o reino funcionou. Estamos chegando um tempo que essa minha mensagem possa sacudir muita gente. Estamos chegando um tempo que essas coisas que nós vemos não vai funcionar. E aí, doutor? Está chegando um tempo que Deus vai podar isso, vai cortar. Você está me ouvindo? Sabe por que muitos homens estão diante do rebanho? Porque o prejuízo que ele vai causar é muito maior do que o benefício. Porque eu sou bonito, tenho 1,98 m, tenho um par de olhos verdes, sou formado na Universidade de Oxford, em Londres. Sou um gigante intelectual. Posso unir todas as mensagens do profeta, fazer uma harmonia dela e deixar você com a boca aberta. Porque eu tenho esta habilidade. Eu quero saber o quanto do Espírito esse bonitão tem. Porque você pensa que o diabo vai usar um estilingue, um bodoque? O diabo vai usar sempre a arma mais potente que ele tem. Ele não vai fazer uma guerrinha agora de metralhadora, de mosquetão, de fuzil e campo minado de bomba. Ele vai meter uma bomba chamada HMX aqui no mundo que vai virar assim pelo avesso. Ele não trabalha com essas coisinhas. Ele usa todos os recursos que ele tem. E nós devemos usar todos os nossos recursos. E lá no céu tem recursos que nós não conhecemos, temos que fazer descer aqui. Há recursos celestiais que nós ainda não vislumbramos. A palavra falada. Cadê a palavra falada? Cadê a manifestação plena do Espírito na igreja? Precisamos de um povo que tenha esse desejo e chore na sua alma por isso, como Ana chorava por um filho. Aleluia! Eu não sei quanto vocês vão me entender, mas eu sei o quanto eu estou pregando. Sabe? Ficou inimigo lá para provar o povo. Deus não permitiu que Josué tirasse. Para eles tirar. Tem muita coisa que o Mombrano não tirou. Você tem que tirar. Tá? Eu meditei nesse texto muito bem. Estou passando bem superficial. Josué é um grande guerreiro, rapaz.
Aonde Josué você pôr o seu pé, eu te dou. Guarde a lei de Moisés. Ele guardou. Mas Deus deixou sempre um pouquinho. Tá? Agora Josué vai embora. Agora vocês pegam esse restinho que ficou, que foi para provar vocês, e botem isso para fora. Eles pegaram, fizeram um pacto com eles. Foi bom, foi vantagem, né? Comercial, vantagem. Trabalhar para eles, tributário deles. Você sabe que nós lemos aqui, no capítulo 3, que levantou, capítulo 2, levantou uma geração que não conhecia quem? Josué. O Senhor. Aí tudo era festa. Tudo no religioso. Você sabe que tem uma geração que levantou que não conhecia o irmão Brana. O problema está aí. Conhece o irmão Brana só no intelecto. Mas o ministério dele, eles não são capazes de aprofundar ali, porque tiraria o brilho. Tiraria o brilho do seu povo. Quem quer uma igreja com 20 pessoas no banco, como está essa aqui hoje? 22 pessoas. Tivesse 22 mil, né? Ou 2.222. Ou 1.222. Aí. Eu pregaria a mesma mensagem para 3 nesse banco aqui. Eu tenho que terminar aqui, mas quero dizer uma coisa para vocês. Depois Deus levantou Samuel, da apostasia dos juízes, e ele levantou Israel. Foi um avivamento. Depois eles pedem um rei e caem em apostasia. Mas no final do ministério, do reinado de Saul, que reinou muito, reinou 40 anos, o homem. Aí Deus disse, olha, vai lá na casa de Jessé, porque da casa de Jessé tem uma semente, essa semente veio através do jardim do Éden, essa semente veio através de Sete, passou por Enoque, passou por Noé, essa semente veio por Abraão, essa semente veio através de Davi, está lá na casa de Jessé, um menino que nunca pôs a mão numa espada. Ele entende muito é de ovelha, é de ministério. Ele entende muito é de capim verde. Ele entende muito é de águas borbulhantes, águas mansas. Ele entende muito é de água fresca. Ele entende muito também de matar lobo e de matar leão. Ele conhece o inimigo quando está aproximando do rebanho. Este menininhozinho, eu vou fazer uma obra com ele. Ele não tinha espada na mão, não era treinado como eram os seus irmãos, não era treinado como era treinado Saul. Aí um dia Deus, agora sim, lá estão os filisteus com o seu rei. 30 dias, que vergonha. Cadê o avivamento? Cadê a palavra falada? Onde está o derramar do Espírito Santo da igreja? Onde está? Línguas, interpretações de língua, ou assim diz o Senhor, onde está os valentes de Davi? Onde está o poder do Espírito Santo fluindo na igreja? Onde está os bancos lamentadores? Aonde está uma igreja que ora e Deus desce nela? O inimigo encantou todo mundo. Os filisteus vêm sobre ti. 30 dias. Cadê o avivamento? E a espada? Olha, se você lê história, irmão William, aqui em Samuel, ninguém cantava melhor do que os cantores de Saul. Está na Bíblia. Ninguém tinha espada mais afiada do que os de Saul. Ninguém lutava tão bem como o exército de Saul. Ninguém se vestia tão bem como se vestia o exército de Saul. Era um exército perfeito.
Quer dizer, ninguém tinha uma oratória como ele tinha. Eu estou citando Bíblia para vocês. Mas sabe, toda a beleza de cântico, toda a beleza das vestimentas e o treinamento daquele grande exército parou diante do homem. Acabou o avivamento. Que medo! Golias subia lá na montanha, seus covardes, prove que o seu Deus é Deus, venha brigar comigo. Ele voltava, dormia tranquilo, no outro dia lá de manhã, seus covardes, cadê o Deus de Israel? Cadê os deuses de vocês? Venham lutar comigo, prove que ele é Deus. Tamanho daquele homem, uma espada. Saul ficou quietinho. Você acha que isso não é hoje? Cadê o poder do Espírito na igreja? Não digo que não está. E que ele está porque ele prometeu que estaria. Cadê? Cadê o altar de oração? Cadê o crente consagrado que chora para trazer Deus e mudar completamente a igreja, levantá-la nas alturas celestiais para caminhar com Deus? O povo está encantoado. Ninguém pode ir na igreja de ninguém mais. Não tem mais púlpito para mim pregar. Não tem mais púlpito para muitos outros ministros pregar. Estamos encantoados, acabou o companheirismo. Acabou o bom comportamento, acabou o respeito. Só rouba a última para matar o pastor de fome, em vez de levar um grupo para sustentar aquele ministério. Então aí está agora quem? Os filisteus com seu general. E a igreja parou diante disso e não consegue ir mais para frente. Está parada. Aí surgem todos os tipos de pensamento, rompe-se o companheirismo, coloca uma cadeira no púlpito para o líder sentar, em vez de colocar para o Espírito Santo, e vai levantando, e as mais estranhas doutrinas acontecem. O que é isso? Canta bonito. Não estou condenando o belo canto, ninguém gosta melhor, ninguém gosta mais de música e cantar bem como eu. Se é no Espírito do Senhor. Tá? Então Deus, nesta hora, que eu estou pregando nesta noite, se ele tinha um Davi atrás do rebanho do seu pai, Deus não deixou sua igreja sem Davi ainda. Ainda tem uma igreja, ainda tem gente que não sabe pegar a espada no exército e sair à luta. Mas ele sabe que com 5 pedras e uma funda na mão, ninguém pode parar diante dele. Golias está desafiando. Cadê o companheirismo de vocês? Cadê o júbilo de vocês? Cadê o júbilo de vocês? Cadê o avivamento de vocês? Aonde está o avivamento desta igreja? Onde está a trombeta soando para te chamar para fora, para possuir a terra? Cadê o soar da trombeta? Cadê o dia da expiação? Eles estão perguntando. Os filisteus estão perguntando aonde estão estas mensagens? Está só na letra? Ou ela está viva na alma do eleito? Mais uma vez, Josué foi embora e deixou essa igreja para dar continuidade. Agora é o tempo dessa igreja, na última etapa, essa é a etapa final, ela se levantar. Eu não sei manobrar a espada deste homem, eu não sei guerrear, lutar com ele, mas uma coisa eu sei,
Eu tenho experiência de tirar ovelhas da boca de leão e de urso. Eu tenho experiência de levar as ovelhas aos pastos verdejantes. Eu tenho experiência de levar junto às águas de descanso. Eu tenho experiência com elas. E agora aqui estão as ovelhas do meu Deus. Aqui estão as ovelhas do Senhor. Aqui está o exército do Deus vivo. E um circunciso vem aqui desafiar. Eu vou enfrentá-lo. Então, amados, chegou a hora de enfrentar. Chegou a hora de fazer essa pedra chegar no seu destino. Chegou a hora dessa igreja levantar e dizer: nós temos experiência com a palavra falada. Não só a cura na igreja, mas manifestações do sobrenatural em nosso meio. Amém? Eu não consegui terminar. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Isso aí, deixa para domingo isso. O profeta falou muito nas eras da igreja, vocês podem procurar lá, que vocês vão encontrar, sobre Janes e Jambres, que iria se levantar para se opor à mensagem. Aonde você aplica isto? Então, vou dizer para vocês que nas eras da igreja ele fala que Janes e Jambres levantaram para resistir o irmão Brana. E eram os homens do evangelho completo. Está aqui anotado. Eles levantaram para se opor, porque falaram assim: William Branham nasceu só para orar pelos doentes. Ele tem um dom de cura, nunca para ensinar. Tirar o irmão Branham e colocar os homens de negócio. Ele falou: Janes e Jambres estão enfrentando Paulo novamente. Tá? Neste terreno, e eram eles. E eles não pararam lá. Para terminar, quero dizer para vocês que aquele grande poder que caía nas reuniões de Mombrano, tem uma reunião de Mombrano, tinha mais pessoas em cadeira de roda e macas do que sentadas no banco, e todas saíram libertas dali. Aí eles falaram assim: está muito bem, os doentes são curados, vemos grandes sinais de nosso meio, mas nós temos algo maior do que o William Branham. Nós temos um movimento que ele não conhece. Sabe o que eles fizeram? Tirar esse grande movimento, dar este avivamento que veio através do profeta e colocaram na igreja cultos carismáticos. Aí que começou a entrar esse negócio de culto carismático que entrou na igreja católica lá pelos anos 80, é muito antigo. Começou lá nos anos 60. Eles foram entrando na igreja, tirando o movimento de cura divina, porque aquilo não era um culto bonito. Era um culto assim, sabe, mandar o diabo mesmo para o inferno, né? Agora, então, a igreja polida, cheia de doutores, bem vestida, com grandes cantores e carismática, aquele carisma na igreja, aquela coisa toda, e entrou no meio do catolicismo, se uniram aos pentecostais. E quando isso entrou, então Deus tirou o irmão Branham, e agora eu e você temos que botar esse inimigo para fora. Deus abençoe em nome do Senhor. Senhor Deus, entrego a Ti o que eu falei nesta noite.